O ano está quase acabando. Ele foi bom ou ruim para você, hein? De qualquer forma, já está terminando, viu? Mas quais as perspectivas da área de talentos humanos e na área do mercado de trabalho, para gestores, para empregados? Quais as perspectivas para 2020 e também para os próximos anos? A gente vai falar um pouco desse mercado, desse universo, de tendências, novas profissões, até sobre a situação de autônomos, né, que tanto impactam na fatia de desempregados no nosso país. E o convidado de hoje no Manhã Total é Cícero Penha, ele é consultor na área de governança e RH. Bom dia, Cícero. Bom dia. Prazer em receber você aqui. Obrigado. No nosso programa. A gente estava falando sobre esse 2019 terminando. Antes de falar de 2020, qual a sua avaliação? Eu acho que 2019 para o mercado de trabalho foi um ano de estruturação, né? Nós tivemos medidas que foram tomadas pelo governo para preparar o mercado de trabalho para um crescimento. Nós tivemos a reforma trabalhista, que foi muito importante, que veio desde o ano passado. Nesse ano foi um ano de preparação das empresas, até para entender as mudanças que aconteceram. Nós tivemos agora a medida provisória que institui a carteira verde e amarela para o jovem de 18 até 29 anos de idade. E nós temos uma perspectiva melhor em termos de indicadores econômicos do país, né, para 2020. Então, a perspectiva para 2020, no meu ponto de vista, é uma das melhores dos últimos anos, né? Nós temos uma queda na taxa de juros, que é extremamente importante. Isso vai aquecer o mercado, principalmente de construção civil, que é um grande gerador de empregos. Né? Historicamente, né, Cícero? Exato. Nós temos o índice de desemprego caiu, um percentual pequeno, mas nós tivemos uma redução na taxa, né? Nós temos um aquecimento do mercado de commodities brasileiro, que eu acho que também é um grande gerador de ocupação de emprego, principalmente do campo, principalmente na área do agrobusiness. Que é inclusive um forte na nossa região. Exato. Então, o que gera emprego? O que gera ocupação? É a economia. Economia aquecida gera ocupação. Funciona como uma regrinha quase que então, né? Economia aquecida, mais emprego, a roda do consumo, a roda da produção. Exatamente. Mais ocupação, mais necessidade de força de trabalho, né? Os empreendedores, à medida que vão acreditando mais no país, à medida que vão tendo uma positividade no que diz respeito à economia, os empreendedores têm necessidade de mais gente, de mais força de trabalho, né? Quem acredita mais, quem é mais otimista, quem tem mais esperança, investe mais, né, Cícero? Assim? Não tem a menor dúvida. Os indicadores e a segurança jurídica são importantes para que o empreendedor tenha ânimo de investir, né? Eu queria voltar só nesse ponto que você citou, acho que muito apropriado, da reforma trabalhista. Foi uma discussão muito intensa a elaboração dessa reforma, esse processo de transição. Você acredita que ainda vai muito tempo para a gente dizer que está estabilizado, consolidado, ou a gente ainda pode acreditar que está na transição? O Brasil tem uma das legislações trabalhistas mais complicadas do mundo. O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo, se não for o único, que tem justiça do trabalho especializada. Os países, essa questão trabalhista, ela é discutida dentro do direito civil, dentro do direito comercial normal. Ou seja, o Brasil tem uma estrutura e uma burocracia imensa que acaba redundando em custos para quem emprega. E muitas vezes também em sacrifício até para quem é empregado, para quem é trabalhador. Porque a burocracia é muito grande e acaba afastando, de alguma maneira, oportunidades de trabalho, né? Mas nós tivemos uma reforma importante. Eu acho que muitos itens da área trabalhista foram reformulados e, de alguma maneira, facilitou um pouco mais, principalmente para quem emprega, né? Porque a burocracia custa muito caro. Na questão, por exemplo, de folha de pagamento, que sempre foi uma queixa da classe empresarial, da questão dos encargos que oneram a contratação de um trabalhador.
A folha de pagamento não teve grandes mudanças em termos de redução de custos. A folha de pagamento, e a folha de pagamento não é o grande problema, porque ela é previsível. Não é a grande O preocupação. empregador consegue planejar o custo da sua folha de pagamento. O problema são as surpresas, as demandas trabalhistas, as reclamações que são feitas. Grande parte delas com uma criatividade imensa em termos de inventar benefícios, inventar direitos que acabam trazendo um custo imenso para o empregador. Né? Então, para você ter uma ideia, antes da reforma trabalhista, em cada 10 reclamações trabalhistas, 10 tinham pedido de indenização por danos morais. Quer dizer, uma maneira oportunista de tentar tirar alguma coisa a mais do empregador. Isso assusta. Mas esses pontos, no nosso ponto de vista, com a reforma trabalhista, eles foram, de alguma maneira, sanados. Então, isso melhorou bastante. E hoje, eu acho que o problema trabalhista não é o grande entrave hoje do desemprego. O grande entrave é a economia. A economia mesmo. Bom, para você que ligou agora aqui no nosso Manhã Total, muito obrigada pela sua audiência. Estou conversando com o Cícero Penha, que trabalha na área de governança, na área de RH, tem uma vasta experiência. E a gente preparou agora alguns tópicos para serem comentados durante o nosso bate-papo. A gente vai ver o primeiro tópico agora, perspectiva mercado 2020. Mercado de trabalho, é o que a gente acabou de dizer e nós podemos reforçar, né, Cícero? Há uma perspectiva mais positiva por conta da economia. Sim, há uma perspectiva mais positiva. E que o que gera emprego é a economia, o que gera emprego é o ânimo do empresário, do investidor, do empreendedor, né? De investir e com isso fazer a economia rodar e com isso gerar oportunidades de trabalho. Toda empresa necessita de gente, não tem, por mais que seja uma empresa enxuta, por mais que seja uma atividade de alguma forma mecanizada ou com a parte de digitalização, sempre ela vai precisar de gente. Né? Então, mas nós temos problemas também na força de trabalho. Nós temos uma força de trabalho que precisa de uma melhor qualificação. Eu acho que é exatamente o próximo tópico que a nossa produção preparou para a gente, a qualificação profissional. Porque se eu tenho uma economia aquecida, uma economia promissora, eu preciso estar qualificado. Correto. Qualificação não é sinônimo somente de formação escolar. Quando nós falamos de qualificação, nós falamos de conhecimento, nós falamos de habilidades e falamos de atitudes. Nós temos um problema muito sério na parte atitudinal. Né? Nós temos um problema de formação, porque nós temos muitos analfabetos no país, analfabetos plenos e analfabetos funcionais. Muito. Então, um percentual imenso. O analfabeto funcional é aquela pessoa que entende a letra, ele até, mas não interpreta. Ele não consegue ter o entendimento. Exatamente. Então, tem dificuldade de ler um manual técnico, tem dificuldade de interpretar um texto, tem dificuldade de fazer uma conta, né? De fazer uma equação e até matemática. Pessoas com determinado grau de escolaridade. Não tenho dúvida, gente, inclusive com curso superior. Gente, inclusive com curso superior. Então, primeiro nós temos esse problema da formação que é fraca. Né? Tem muitas faculdades por aí que são engodos, não está formando gente com aquela habilitação mínima que necessita. Né? E o outro ponto é atitudinal, ou seja, há muita reclamação de empresários com quem eu converso, né? Principalmente pequenos empresários, empregadores do comércio, principalmente, e do setor de serviço, que estão se queixando muito da falta de comprometimento das pessoas. Né? As pessoas reclamam que as pessoas simplesmente não querem trabalhar. Empurram, ficam mais preocupadas com o horário, um desvio muito grande da atenção no WhatsApp, no celular, nas redes sociais, né? E que faz com que essas pessoas não gerenciem a sua atenção. E com isso cai muita produtividade. O empresário está de olho, né? Fica essa dica para o telespectador do Manhã Total, para quem está procurando emprego, para quem está no emprego. Esse comportamento, ele faz toda a diferença. O empresário está vendo a sua produtividade e esse dia a dia. Eu sempre digo para as pessoas que tomem cuidado, porque elas estão sendo observadas no trabalho. Né? Estão sendo observadas tanto nos pontos negativos quanto nos pontos positivos. Né? Quando você tem um empregado que se esforça, que procura fazer muito além da sua simples obrigação contratual, né, zeloso, comprometido,
Alguém está observando, na primeira oportunidade que tiver de promoção, ele está na cabeceira, ele está em primeiro lugar. Né? Ou não. Agora, se ele, pelo contrário, se ele é uma pessoa que engana, se ele é uma pessoa que não tem boas atitudes, se ele não está querendo muito pegar firme no trabalho, né? Principalmente se ele não dá atenção ao cliente, que é um outro problema sério que nós temos. Né? Muito poucas pessoas, muito poucos trabalhadores entendem o significado do cliente. E não existe empresa, não existe empreendimento que tenha sucesso sem clientes. E não existe carreira também sem cliente. Quando eu vou trabalhar para alguém, seja de carteira assinada ou não, aquele alguém que me contrata é meu primeiro cliente. O meu chefe é o meu primeiro cliente. Né? E as pessoas, às vezes, não pensam nisso. Não pensam nisso. Nós vamos convidar o Cícero para permanecer conosco mais um pouquinho aqui no Manhã Total, pode ser? Por favor. Porque daqui a pouco a gente vai para uma segunda parte desse bate-papo. Tem, inclusive, participação do telespectador aqui através do nosso WhatsApp, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Cícero, muito obrigada. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre o ano que está quase acabando e a perspectiva de mercado para 2020. No campo de recursos humanos, no campo de mercado de trabalho, né? Nós vamos continuar esse bate-papo agora com o Cícero Penha, que é consultor na área de governança e RH. E eu comentei com o Cícero sobre um recadinho que eu recebi agora de um telespectador. Ele não se identificou, mas ele disse o seguinte: Cícero, eu tenho dificuldades em uma nova colocação e me alegam que é por causa da alta titulação. Muitos títulos comprometendo a possibilidade de uma nova vaga? É preciso examinar a situação por completo, porque titulagem títulos são importantes, mas não são suficientes. O que se analisa num processo de entrevista, num processo de recrutamento e seleção, a gente analisa vários aspectos. Por exemplo, a experiência da pessoa, a visão que a pessoa tem da área, do trabalho, da missão que ela terá no trabalho que está sendo colocado como oportunidade, que está sendo pleiteado, o histórico dela. É muito importante analisar as opiniões da pessoa, né, no processo de entrevista. Tem gente que tem muitos títulos e cuja profissão, na verdade, é estudante, não consegue traduzir a titulagem, não consegue traduzir toda a qualificação do ponto de vista de formação em ações. No comportamento. No comportamento. Então, quando nós estamos falando de profissão, quando nós estamos falando de carreira, nós falamos de 3 grandes dimensões. O conhecimento, que vem muitas vezes em função da titulagem que a pessoa tem, né? O conhecimento é importante, mas ele não é suficiente. A parte de habilidades, extremamente importante. Relacionais. Eu estava aqui durante observando você, quanta coisa você tem que dominar aqui, né, nesse processo, nessa profissão sua, nessa função sua aqui de apresentadora, quantas coisas você tem que dar atenção ao mesmo tempo. Né? A astúcia que você tem que ter, a habilidade que você tem que ter para tratar as coisas, para entrar com um assunto, às vezes tem assunto que superpõe ao outro, que chega de imediato, que você de última hora que você tem que tratar. Quer dizer, isso é no campo das habilidades. Né? E depois o campo atitudinal, que é você querer fazer as coisas, né? Que é você ter vontade de fazer. Né? Tem gente que tem conhecimento, tem habilidade, mas não quer nada. Não tem aquela vontade na prática. Não tem iniciativa. Né? Isso é importante. Uma das piores coisas que existe é você ter que empurrar pessoas no trabalho. E aí a gestão de RH não aceita, não tem nem tempo para isso. O gestor de pessoas observa muito isso, né? No processo de seleção, durante a jornada da pessoa na empresa, está sendo observado. Né? Tá certo. E num processo de recrutamento se observa isso. Às vezes também a vaga que está sendo oferecida não exige tanta titularidade. E se a pessoa tem muitos títulos, muita experiência, é um sinal de que ela pode não ficar muito tempo naquela função. Ou que vá trazer exigências rapidamente que a empresa não vai dar conta de suprir. Não é? Então ele está overqualificado para aquela função, ele deve procurar outras oportunidades, outras empresas que têm condição de absorvê-lo com a experiência que ele tem, com a qualificação que ele possui. Que ele pode apresentar, né?
Cícero, e tem mais tópicos que foram preparados para a nossa produção, para continuarmos o nosso bate-papo. Cuidados com a carreira. Que tipo de cuidado hoje deve ser tido? O primeiro cuidado é que a carreira não é algo que a empresa tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar com a carreira é cada um. Carreira é responsabilidade de cada pessoa. Você é dona da sua carreira. Não entregue ela para a sua empresa. É você que cuida dela. Não é? Então esse é o primeiro cuidado que precisa ter. O segundo cuidado é que as pessoas precisam de adquirir uma profissão. E profissão é sinônimo de especialização. Você tem que ser bom em alguma coisa. Você tem que se especializar em alguma coisa. O mercado tem exigido cada vez que você seja muito bom, vamos dizer muito assim, bom, né? Sim. Vão permanecer como empregados os bons. Os bons têm lugar ao sol. E quando nós falamos dos bons, nós estamos falando de pessoas com boas qualificações, mas também com boas atitudes, com vontade, com produtividade. Pessoas que fazem acontecer, pessoas que fazem entregas, não é? Pessoas que entendem o significado do cliente para a empresa. Eu sempre bato nesse aspecto, né? Os bons, as empresas não soltam facilmente, não. Olha só, é importante refletir então sobre isso. Profissão é sinônimo de qualificação. Muita gente se empolga com cargo, com título. Né? Cargo é simplesmente uma atribuição, né, que é dado muitas vezes em função de confiança, muitas vezes em função de tempo de casa, né, ou de alguma habilidade que a pessoa tem demonstrado e que chama atenção e que merece uma promoção. Mas quando ele sai da empresa, dificilmente ele vai conseguir outro cargo como aquele que ele tinha. O que vai contar é a profissão que ele tem, a especialidade dele, no que ele é bom. E quando você é bom em alguma coisa, você pode ter emprego ou pode ter uma ocupação sem vínculo de emprego. E tem muita gente no mercado com ótimas profissões que ganham muito mais do que gente que está empregada. Fazendo consultorias, por exemplo. Fazendo consultoria, trabalhos técnicos, principalmente, a parte técnica. Esses dias eu precisei de um encanador emergencialmente, ele me cobrou R$600 pelo trabalho que ele fez em 2 horas. Olha só. Não está formalmente contratado, mas está tendo uma renda, né, e exercendo. Quanto que ele ganha por mês? Quanto que ele fatura por mês? Vamos imaginar agora, quantos clientes. É uma pessoa especializada, entende tudo sobre encanamento, né, orienta, né, sabe empregar bem o material. Considerado bom, Cícero. Um cara bom. Então ele tem valor, ele pode cobrar. Vamos a mais um tópico preparado pela nossa produção? Competências mais valorizadas. As competências mais valorizadas hoje em dia são as competências atitudinais, comportamentais. Né? Se você pegar as 10 principais habilidades que foram eleitas pelo Fórum Econômico Mundial, né, em 2017, todas as 10 estão no campo atitudinal. Quais? Por exemplo, assim, capacidade de ter a boa atenção, gentileza, capacidade de observar, capacidade de atender bem, capacidade criativa, de inovar, de capacidade de ter engenhosidade nas coisas que faz, capacidade perceptiva. Em qualquer área de atuação, conexões, né? De fazer conexões, né? A gentileza, a empatia. Então, todas elas estão no campo das atitudes. Gente, Cícero Penha, ao vivo aqui no nosso Manhã Total, nesse bate-papo tão valioso. Eu tenho certeza que você de casa refletiu junto comigo. A gente espera que 2020 seja um ano melhor para gestores, para esses trabalhadores, com uma economia que favoreça mesmo todo esse movimento na contratação de mais pessoas. E, Cícero, eu quero te agradecer mais uma vez, viu, pela oportunidade. É sempre um prazer vir aqui. A gente fica, de fato, muito honrado. E se não encontrarmos, Feliz Natal, um excelente Ano Novo para você e família. Para você também, toda a equipe da TV Paranaíba. Tá certo, muito obrigada.